Entendi. Quer mesmo isso? Elias Brandão tinha um jeito de fazer as pessoas se sentirem à vontade. Aos 45 anos, com sua voz firme e sorriso caloroso, era uma presença reconfortante em Mirante, Texas, uma cidadezinha rural com menos de 1000 moradores. Não era apenas o eletricista confiável que todos chamavam quando algo quebrava. Era o cara que parava para trocar um pneu furado, o bombeiro voluntário que nunca perdia uma chamada e o vizinho que aparecia sem ser chamado para consertar uma luz de varanda piscando. Morava no sul da cidade com sua esposa, Paloma, sua namorada desde o ensino médio, e a filha de 17 anos, Helena. As famílias deles viviam por perto, e os Brandão eram parte do tecido da comunidade, cultos na igreja, jantares comunitários, eventos escolares. Elias estava sempre presente. As pessoas o conheciam. Gostavam dele. Firme como poucos, disse o pastor Hugo numa pregação, apontando para Elias no banco. Como a estrela do norte. Elias, gritava o xerife Dário ao passar por ele na rua principal. Vai consertar minha cafeteira ou continuar enrolando? Elias ria, ajustando o cinto de ferramentas. Tô te livrando do vício em cafeína, Dário. Deveria me pagar por isso. As pessoas confiavam nele. Crianças acenavam quando ele passava em sua picape velha e enferrujada. Idosos tinham seu número pregado perto do telefone, sabendo que ele viria se chamassem. Helena, sua filha, acabará de ser aceita num programa de música de verão em Austin. Ela tocava violino, e seu talento superara o que a escola local podia oferecer. Paloma estava radiante há dias. Não acredito, disse uma noite, dobrando roupas enquanto Elias apertava a maçaneta solta de um armário. Ela vai mesmo. Nossa menininha. Não é mais tão pequena, respondeu Elias, parando para olhar pela janela, onde Helena estava no balanço da varanda, cantarolando algo que ele não reconhecia. Paloma suspirou. Parece que foi ontem que a trouxemos para casa. Elias assentiu. Ela vai fazer coisas grandes. Tudo estava bem. Na manhã seguinte, Elias visitou Dona Wanda para consertar um disjuntor com defeito. Ela lhe ofereceu chá gelado, como sempre. Você tem uma família tão boa, Elias, disse, suave. Poucos são tão abençoados. Eu sei, respondeu ele, com um sorriso. Agradeço a Deus todos os dias. Mas, ao dizer isso, algo apertou em seu peito. Ele não sabia por quê. Mais tarde, naquela noite, após Paloma e Helena irem dormir, Elias sentou sozinho na varanda. Grilos cantavam, estrelas piscavam suavemente. Ele esfregou o polegar na palma calejada. Algo não estava certo. A sensação não ia embora, como uma sombra na borda de uma porta prestes a se abrir, trazendo algo muito sombrio. Dizem que o destino anuncia sua chegada não com trovões, mas com um sussurro que se infiltra em dias comuns, mudando tudo. Para Elias Brandão, ele chegou com uma batida na porta e o retorno de Arnaldo Viana. Arnaldo já fora a sombra de Elias. Ou talvez fosse o contrário. Quando meninos corriam pelas ruas empoeiradas de Mirante como se fossem donos do mundo, dois garotos que achavam que o tempo era uma estrada longa até o horizonte. Mas a vida tinha outros planos. Arnaldo buscou ambição fora de Mirante, enquanto Elias ficou, casando com Paloma e criando raízes no solo que ambos sonhavam em abandonar. Agora, Arnaldo estava de volta, mas diferente. Numa manhã cinzenta, apareceu na varanda de Elias, rosto pálido, maçãs salientes, olhos opacos de dor e cansaço. Parecia 20 anos mais velho, não só fisicamente, mas no espírito. Câncer de sangue, estágio 4, disse Arnaldo, baixo, enquanto tomava um chá gelado na varanda. O médico me deu 1 ano, talvez. Elias não falou de imediato. Encarou o campo do outro lado da rua, o vento roçando o topo da grama como um suspiro. Devia ter me contado antes, disse, a voz pesada. Arnaldo deu um riso fraco. Ia estragar a surpresa. Elias virou-se para ele. Seu idiota. Arnaldo sorriu, débil. Ainda me ama, né? A partir daquele momento, Elias assumiu cuidar do amigo.
Levava-o ao hospital em Vachachachi para consultas, pegava remédios, limpava sua casa nos fins de semana quando a náusea era forte. Quando não podia estar lá, Paloma frequentemente assumia. No início, Elias ficou grato. Paloma sempre fora acolhedora, com uma suavidade que atraía as pessoas. Cozinhava para Arnaldo, trocava lençóis, fazia compras. Às vezes, levava jogos de tabuleiro para distraí-lo. Até ajustou seus horários de trabalho para ajudar mais. Mas logo Elias notou mudanças. Jantares em casa ficaram silenciosos. Paloma perdia mais refeições familiares. Uma noite, ele sentou à mesa da cozinha após a louça ser guardada. O relógio tic-taqueava mais alto que o usual. Na semana seguinte, ficou mais difícil ignorar. Paloma passava horas em tarefas, mesmo com Elias em casa. Numa noite, saiu logo após o jantar, dizendo que Arnaldo tivera um dia difícil com a quimio. Elias ficou à porta enquanto ela pegava a bolsa. Eu posso ir. Ele pediu por mim, disse rápido, sem encará-lo. Paloma, disse Elias, gentil. Você tá passando mais tempo lá que aqui. Ela virou. Ele precisa de ajuda. Não é o único, respondeu Elias, mais firme do que pretendia. Ela piscou, surpresa. O que tá dizendo? Tô dizendo que esta casa parece vazia sem você. Foi quando a primeira rachadura apareceu. Dias depois, ela se alargou. Era uma quinta à noite. Elias voltará de consertar uma linha elétrica na fazenda dos Henriques. A casa estava escura. A porta de Helena fechada. Um prato na mesa, coberto com papel alumínio, assado frio. Elias suspirou, lavou-se e pegou um prato. Mal dera uma mordida quando Paloma entrou. Já jantou? Perguntou, pousando as chaves. Acabei de começar, respondeu, sem erguer os olhos. Ela passou por ele, indo à pia. Checou a Helena hoje. Tava com as amigas, disse Paloma. Elias se levantou, pousando o garfo. Paloma, precisamos conversar. Ela congelou. Ele respirou fundo. Isso não pode continuar assim. Entendo que o Arnaldo tá doente, mas esta é nossa casa, nossa filha, nossa vida, e você tá. Ele tá morrendo, Elias, cortou ela, girando. Não tem ninguém. E nós, o que somos? Disse Elias, a voz subindo pela primeira vez em meses. Ela piscou, mágoa cruzando seu rosto. Não tô escolhendo ele em vez de você, disse, baixo. Mas parece, sussurrou ele. Silêncio. Então ela virou. Vou ver como ele tá. Teve um dia difícil. Claro, murmurou Elias, amargo, baixo demais para ela ouvir. Ou talvez não. A porta fechou, e Elias ficou sozinho na cozinha, as sombras nas paredes mais longas que nunca. Dias viraram semanas, e o silêncio entre Elias e Paloma tornou-se mais pesado que qualquer palavra. O que antes era um casamento cheio de olhares cúmplices, toques suaves e piadas sussurradas à noite virou um ritual de silêncio. A cama que dividiram por mais de 2 décadas parecia território estranho. Toda noite, Paloma entrava quieta, deitava sem dizer nada, muitas vezes de costas. Tentava falar 1 ou 2 vezes, contar como Arnaldo reagira ao tratamento, como seu apetite melhorará ou como estava fraco após a última quimio. Mas, a cada vez, Elias se levantava e saía do quarto. Às vezes, sentava na sala no escuro. Às vezes, ia à varanda, ouvindo o vento nas árvores secas do Texas. Não erguia a voz. Não a acusava. Mas o silêncio que devolvia era mais alto que tudo. Numa noite, enquanto tomava água na cozinha, Helena entrou. Ainda com roupas da escola, mochila meio aberta. Pai? Perguntou, cautelosa. Ele ergueu os olhos. Por que a mãe nunca tá em casa? Perguntou, confusa, não brava. Sempre tá na casa do Arnaldo, até nos fins de semana. Elias pousou o copo, levantou-se. Pergunta para sua mãe, disse, sem emoção, e passou por ela rumo ao corredor. Naquela noite, Helena perguntou.
Bateu na porta do quarto de Paloma, que dobrava roupas. "Podemos conversar?" Paloma ergueu os olhos. "Claro." Foram ao quarto de Helena, porta fechada. Ninguém ouviu o que foi dito, mas a casa ficou quieta por um tempo. No dia seguinte, Paloma saiu de manhã com uma travessa e as chaves do carro, como toda semana. Passou a tarde em tarefas, ajudando Arnaldo a comer, garantindo que ele chegasse ao banheiro, organizando seus remédios. Ao voltar, após o pôr do sol, entrou com sapatos empoeirados e mãos cheirando a antisséptico. Mas algo parecia errado. Virou no corredor e parou. A porta do quarto estava aberta, mas o espaço estava vazio de sua presença. Suas roupas sumiram do armário. As fotos emolduradas da cômoda sumiram. Seu perfume, chinelos, hobby, tudo sumiu. Correu ao quarto de hóspedes. Lá estavam, dobrados na cama, vestidos, lenços, livros. Até o vaso de jade da janela fora movido. Ela ficou atônita. Pegou o celular, ligou para Elias. Tocou. Sem resposta. Elias sussurrou ao quarto vazio: "O que tá fazendo?" Mas, no fundo, já sabia. Ele não gritara, não fizera cena, mas traçara uma linha. E, com esse gesto silencioso, tudo mudou. Naquela noite, Elias sentou na sala de descanso da estação de bombeiros, encarando fotos antigas na parede, desfiles de 4 de julho, uma foto de voluntários, ele e Arnaldo, mais jovens, rindo, braços nos ombros um do outro. Não conseguia odiar Arnaldo. Ele estava morrendo. Mas Paloma não. E, ainda assim, ela escapará aos poucos. O homem que Mirante conhecia, gentil, paciente, sempre com uma palavra amável, mudava quieto, firme. A doçura nele esvaía, substituída por algo mais duro, frio. Não batia portas. Não gritava. Mas seu silêncio não era mais pacífico. Era o som de algo morrendo. E, embora não dissesse em voz alta, Elias sabia no coração que seu casamento nunca seria o mesmo. A casa dos Brandão ficou ainda mais quieta, como se as paredes aprendessem a prender o fôlego. Elias não falava com Paloma. Nem de manhã, nem no jantar, nem ao passar. Movia-se pela casa com eficiência silenciosa, reduzido a passos, o farfalhar da jaqueta, o som das chaves na bancada. Estava lá, mas como um fantasma, presente, nunca visto. Jantares em família viraram memória. A mesa que antes abrigava risadas, conversas e assados de domingo ficava intocada. Elias comia sozinho, quando comia, na garagem ou na varanda com uma garrafa térmica de café. Helena levava o prato para o quarto. Paloma notava tudo, mas não sabia como consertar. Ou talvez não tentasse o suficiente. Fazia tentativas. Algumas manhãs, acordava antes do amanhecer e fritava ovos como Elias gostava, deixando a marmita perto da torradeira, um gesto silencioso, um ramo de oliveira. Mas, ao voltar, a marmita estava intocada. Ela sabia o que significava. Numa manhã, ficou na porta enquanto Elias amarrava as botas. "Elias, fiz seu café da manhã", disse, suave. Ele não olhou, pegou as chaves e passou por ela. Para ele, ela não era mais uma voz, apenas um som distante que agora ignorava. Paloma ficou ali, em silêncio, encarando o espaço vazio que ele deixou. Elias não precisava dizer nada. Seu silêncio era alto. Seus olhos, quando cruzavam os dela, diziam tudo que sua boca recusava. "Por que não tá aqui com a gente? Por que minha esposa tá tão longe?" Paloma seguia seus dias, ainda fazendo tarefas, levando sopa, lavando lençóis, ajudando Arnaldo com a dor e consultas. Mas, à noite, ao passar pelo quarto antigo e ver a porta fechada, seu coração se contorcia. Não batia. Dizia a si mesma que Elias estava com ciúmes, que ainda a amava, que estava bravo, mas voltaria. Sempre voltava. Na cabeça dela, era temporário. Numa noite, diante do espelho no quarto de hóspedes, escovava o cabelo, sua reflexão pálida na luz fraca. "Ele tem 45 anos", sussurrou.
Não vai a lugar nenhum. É meu. Sou sua esposa. Nunca vou me divorciar. Sorriu levemente. Mas o que Paloma nunca percebeu, nunca permitiu entender, era que até o homem mais gentil tem limites. Até um coração que dá sem pedir cansa de ser ignorado. E, quando se toma um homem honesto e amoroso por garantido, quando se confunde seu silêncio com rendição, esse amor pode virar ódio em instantes. Naquela noite, o céu sobre Mirante estava baixo, nuvens pesadas, prens de chuva, mas relutantes em romper. Paloma voltou mais cedo. Não foi ao quarto de hóspedes. Sentou na sala, encarando a porta, esperando Elias, os dedos mexendo na bainha do suéter, o coração batendo irregular. Às 16 horas, a porta abriu. Botas no assoalho. O som familiar das chaves caindo na tigela. Elias não olhou para ela, não disse nada. Passou direto pelo corredor até o quarto. A porta fechou com um clique suave. Paloma se levantou, foi até lá, bateu. Elias, disse, gentil. Quero conversar. Silêncio. Bateu de novo, mais forte. Por favor, abre a porta. Nada. Encostou a testa na porta. Arnaldo tá no hospital, sussurrou. O médico diz que o coração dele tá cedendo. Não tem muito tempo. Dentro, Elias sentava na beira da cama. As palavras dela acertaram como um trem lento, inevitável, cruel. O peito apertou. Arnaldo, seu amigo mais antigo, com quem dividira segredos da infância, que saíra da cidade com sonhos e voltará para morrer. E, ainda assim, era o motivo de tudo desmoronar. Mas era mesmo? Elias cerrou os punhos. Ele tá morrendo, lembrou-se. Por que continuo culpando ele? Respirou fundo, levantou-se e foi à porta. A maçaneta girou, e a porta abriu lentamente. Paloma estava lá, olhos inchados, mãos apertadas. Ao olhar o rosto de Elias, baixou os olhos. Não conseguia sustentar o olhar. Ele a encarou por um longo momento silencioso. Viu os lábios trêmulos, a culpa, a vergonha, e sabia que não era tudo. O que mais? Perguntou, seco. Os olhos dela permaneceram baixos, a voz mal acima de um sussurro. Tô grávida. O tempo parou. O corredor estava tão quieto que o zumbido da geladeira na cozinha parecia ensurdecedor. Elias ficou imóvel. Então perguntou, de quantos meses? Não era a pergunta que Paloma esperava. Hesitou, a voz falhando. 3 meses. O rosto dele não se moveu. Não é meu, é. A cabeça dela ergueu, lágrimas inundando os olhos. É seu, Elias. É. Ele se aproximou. Seus olhos, outrora cheios de calor, agora eram poços frios, vazios. Vamos fazer um teste de DNA, disse, a voz calma, distante. Porque não confio em você. Paloma engasgou, os joelhos fraquejaram, e o mundo girou. Ela desabou no assoalho com um baque suave. Escuridão. Ao abrir os olhos, ainda estava no chão. A cabeça doía. Virou-se e viu Elias sentado numa cadeira a poucos metros. Não a levantara, não oferecerá água ou conforto. Apenas sentava, mãos nos joelhos, encarando. Ela piscou, segurando lágrimas, tentando se sentar. A voz tremia. Você nem me levantou. Fiquei no chão esse tempo todo. A mandíbula de Elias tensionou. As palavras vieram baixas, cortantes, cada sílaba deliberada. Então sabe como é ser abandonado. Ela recuou. As palavras doeram mais que um tapa. Lágrimas escorriam. Ela se levantou, instável, limpou o rosto e o encarou. Sim, disse, a voz crua. O filho é do Arnaldo. Pausou, dor em cada palavra. Ele tá morrendo e queria ser pai antes de partir. Queria que sua linhagem continuasse. A respiração de Elias pesou, mas sua postura não mudou. Fechou os olhos brevemente, depois abriu. A voz era amarga, gelada.
Ele quer que seu sangue corrompido passe adiante. Não é irônico. Paloma recuou. Nunca imaginara Elias, gentil e nobre, zombar do câncer de Arnaldo. Mas ele o fez. Os olhos dela brilharam com raiva e mágoa. Tá zombando do câncer dele? A voz tremia. Elias sorriu, lento, cruel. Pelo menos sou honesto. Não destruo lares. Ela caiu de joelhos diante dele, mãos unidas, rosto molhado. Por favor, Elias, deixe eu ter esse filho. Vou cuidar dele. Era o último desejo dele. Elias não piscou. Você nunca me perguntou, disse, a voz plana, venenosa. Nunca me perguntou antes de abrir as pernas para aquele desgraçado. Então não me peça para abençoar você dando à luz um bastardo. Paloma engasgou, horrorizada, como se não reconhecesse o homem à sua frente. Você tá sendo cruel, sussurrou. Como pode falar assim de uma criança que nem nasceu? Elias se levantou, a cadeira raspando no chão. Olhou-a, o rosto como pedra. Vamos, disse. Vamos visitar seu amante. Quero olhar nos olhos dele e perguntar como é apunhalar o melhor amigo pelas costas. A voz dela falhou. Por favor, Elias, não faz isso. Não machuca ele. Ele tá morrendo. Elias inclinou a cabeça, sorrindo. Confia em mim, se eu quisesse ele morto, já estaria. Mas quero vê-lo viver. Pegou as chaves, abriu a porta. A luz da varanda o banhou em um brilho pálido. Helena subia os degraus, mochila no ombro. Viu a mãe, olhos vermelhos, no chão, e o pai, rígido como pedra, na porta. Congelou. Então, você contou para ele? Perguntou, cautelosa. Elias virou a cabeça lentamente, encarando os olhos da filha. Não falou. Sorriu. Um sorriso que não era do pai que assobiava no balanço da varanda ou carregava-a nos ombros em desfiles. Um sorriso que a gelou. Ele assentiu, lento, e sorriu de novo. Helena não disse nada, apenas recuou. Paloma saiu atrás dele, arrastando-se, pegando a bolsa com mãos trêmulas. Entrou no lado do passageiro da picape em silêncio. A viagem até Vaxaxaxi foi muda. Nenhum som, exceto o zumbido dos pneus na estrada. Elias não tirava os olhos do caminho. As mãos firmes no volante. Paloma olhou algumas vezes, mas não havia suavidade na expressão dele. Chegaram ao hospital antes das 19 horas. As luzes do estacionamento piscavam no ar úmido. Elias estacionou, desceu e esperou. Paloma hesitou, depois o seguiu. Dentro, o brilho fluorescente tornava tudo estéril, surreal. Elias foi direto à recepção. Vim ver Arnaldo Viana, disse, calmo. Sou contato de emergência. A enfermeira checou a tela, assentiu. Quarto 214, ala de UTI. Sem perguntas, sem demora. Paloma seguia em silêncio enquanto atravessavam o corredor ecoante. O ar parecia mais frio. As botas de Elias ressoavam no linóleo. A expressão dele não mudava. Os olhos de Paloma vagavam, cada nervo tenso. No fim do corredor, viraram à esquerda. Quarto 214. Lá dentro, o bip constante das máquinas e o silvo do oxigênio enchiam o ar. Arnaldo jazia imóvel, rosto magro, pele pálida esticada sobre os ossos. Tubos serpenteavam pelos braços, entregando pouco que a medicina podia oferecer. Uma máscara de oxigênio cobria seu rosto, embaçando a cada respiração rasa. Seus olhos, opacos e cansados, abriram ao som dos passos. Elias entrou com calma, as botas tocando leve no chão. Paloma hesitou na porta, olhos vermelhos, lábios trêmulos. Elias puxou um banquinho metálico, o arrastar ecoando, e sentou ao lado da cama. Inclinou-se, cotovelos nos joelhos. Arnaldo piscou lentamente, tentando focar. Oi, amigo, disse Elias, baixo, com um sorriso que não alcançava os olhos. Vim te contar uma coisa. Arnaldo tentou falar, mas a máscara abafou. Sua testa franziu, confusa.
Elias continuou, a voz suave, quase gentil. Primeiro, aquela desgraçada me disse que tá grávida do seu filho. Os olhos de Arnaldo se arregalaram. A cabeça mexeu levemente. Elias inclinou a cabeça. Agora ouça bem. Vou garantir que esse filho nasça. Sabe por quê, Arnaldo? Inclinou-se, a voz um sussurro. Porque quero ver seu filho crescer sem nunca ter quem chamar de pai. Paloma engasgou atrás, mas Elias não virou. Quero que ele acorde todo dia e sinta esse vazio. Vá para a escola, veja outras crianças sendo buscadas pelos pais, espere por alguém que nunca virá. A mão de Arnaldo tremia no cobertor, fraca demais para levantar. Elias sorriu mais largo. Pode confiar, ele vai ficar triste. Muito triste. Porque o homem que doou o esperma para criá-lo, bateu leve na grade metálica, vai morrer bem aqui nesta cama. Ele se ergueu, pairando sobre Arnaldo. E Paloma, riu, frio, vai criar esse bastardo sozinha. Nunca encontrará outro homem para ser pai dessa criança. Paloma cobriu a boca, lágrimas escorrendo. Elias olhou para Arnaldo, a voz mais fria que o soro ao lado. Todo homem que entrar na vida dela depois de você, disse, lento, vai usá-la e ir embora. Virou-se para Paloma, a voz ainda mais venenosa. Essa mulher, apontou sem desviar os olhos de Arnaldo, será usada como um lenço, e seu filho bastardo vai ver. Vai ver os homens virem e irem, o jeito que a tratam, e vai sentir. Deu um passo mais perto da cama, os olhos afiados. Ele vai sofrer dia após dia, e o coração dele vai se encher de ódio, podridão, maldade. Um dia, ele vai te amaldiçoar, Arnaldo. Vai amaldiçoar o homem que lhe deu vida e a mulher que destruiu o casamento dela para trazê-lo ao mundo. Vai amaldiçoar vocês dois por lhe dar uma existência miserável. O monitor ao lado da cama começou a gritar. Primeiro, um aumento constante nos bips, depois uma série errática, rápida. O peito de Arnaldo começou a arfar. As respirações ficaram curtas, rápidas. Ele agarrou o cobertor, tentando falar, mas sem som. Seus olhos se arregalaram atrás da máscara, o pânico tomando conta. A frequência cardíaca disparou. Senhor, afaste-se agora, ordenou um médico, enquanto a equipe corria para o quarto. Elias ficou calmo, imóvel. Olhou Arnaldo uma última vez, a voz baixa o suficiente para apenas ele ouvir. 20. Ver sofrer e morrer. Então recuou lentamente para o corredor. A porta de vidro fechou atrás dele. Através dela, Elias ficou como estátua, braços cruzados, olhos fixos nos de Arnaldo. O olhar de Arnaldo não se desviou, mesmo enquanto médicos o cercavam, ajustando o oxigênio, preparando a adrenalina, máquinas gritando mais alto a cada segundo. Os dois homens, antes amigos, quase irmãos, se encararam através do vidro fino. O rosto de Arnaldo se contorceu de dor. O bip virou um tom contínuo, agudo. Sem pulso, disse um médico, sombrio. Hora da morte, 22h47. O quarto ficou parado. Uma enfermeira saiu lentamente ao corredor, balançando a cabeça. Ele se foi. Elias sorriu e disse, alto o suficiente para Paloma ouvir, te vejo no inferno, desgraçado. Ela soltou um grito engasgado, os joelhos cedendo. Desabou no chão frio do corredor, desmaiando novamente. Elias não se moveu. Recuou mecanicamente, dando espaço à enfermeira que correu para ajudar Paloma. A enfermeira se ajoelhou, checando o pulso, oferecendo apoio. Elias ficou lá, silencioso, observando, imóvel. A enfermeira olhou para ele. Pode ajudá-la a se levantar? Elias sorriu, frio. A queda é dela. Ela que se levante. Não sou mais seu protetor. A enfermeira engasgou, horrorizada com a crueldade. Mas Elias apenas virou e saiu, os passos ecoando como pontuação às suas palavras. Lá fora, pegou o celular e ligou para a mãe. Mãe, Paloma tá no Baylor Scott. Busca ela. Elias, espera. O que aconteceu? Começou ela. Mas a linha caiu.
Na manhã seguinte, a picape de Elias sumira. O celular, desligado. Por uma semana, ninguém ouviu dele. Mirante sussurrava. Rumores cresciam como mofo: a morte de Arnaldo, o colapso de Paloma, o sumiço de Elias. Então, tão subitamente quanto partirá, Elias voltou. No mesmo dia, um entregador chegou à porta de Paloma com um envelope selado. Papéis de divórcio. Ela os leu em silêncio, na sala, mãos trêmulas, peito apertado, lágrimas caindo. Pegou o celular, tentou ligar. Ainda desligado. Ao pôr do sol, Elias voltou. Estacionou, entrou sem dizer nada, foi ao quarto, trocou a camisa. Na cozinha, serviu-se de um copo de uísque e sentou na beira da mesa, bebendo lentamente, como se nada mudasse. Mas tudo mudará. Minutos depois, seus pais e sogros chegaram, alertados pelas ligações chorosas de Paloma e mensagens assustadas de Helena. Graça ficou na porta, pálida, incerta. Jorge Pires, pai de Paloma, homem de fala mansa, parecia abalado. Helena estava perto da escada, braços cruzados, rosto em choque. Paloma entrou por último, olhos vermelhos, lábios trêmulos. A tensão era sufocante. Graça quebrou o silêncio. Elias, por quê? Por que entregar papéis de divórcio? Jorge falou em seguida. Ela tá grávida, filho. E você tá se divorciando. Pelo amor de Deus, ela carrega seu filho. Elias tomou outro gole lento de uísque, o copo aninhado nos dedos. Virou o olhar para Paloma. Por que não conta para eles? Disse. Por que não diz a todos aqui por que te entreguei esses papéis? A boca de Paloma abriu, mas não saiu som. Os lábios tremiam. Lágrimas silenciosas escorriam. Elias se levantou, pousou o copo e encarou Jorge diretamente. Sua filha, disse, claro, dormiu com Arnaldo Viana e tá grávida do filho dele. Suspiros ecoaram na sala. Então, não, continuou Elias, a voz calma, mas afiada. A condição dela, seu bem-estar e essa criança não são minha preocupação. Virou-se para a mãe, os olhos dela regalados, boca entreaberta. Mãe, disse, suave, essa mulher traiu minha confiança. Traiu meu amor. O tom não vacilava, como se lesse uma escritura. Rezo a Deus todos os dias, e desejo a ela toda a dor e sofrimento do mundo. Quero vê-la sofrer. Quero vê-la chorar. Quero vê-la criar esse bastardo sozinha e viver o suficiente para ver esse bastardo amaldiçoá-la todos os dias pela existência miserável dele. Graça recuou, segurando o peito, a respiração curta. Encarou o filho como se visse um estranho. Não era o menino de fala mansa que criará, o homem que salvava vidas de casas em chamas, que consertava fios sem cobrar para quem não podia pagar, que amava com um coração digno de canções. Não, esse homem era frio, vingativo, cheio de veneno. O silêncio na sala engrossou. Graça sussurrou, quase para si, o que aconteceu com meu filho? Os olhos marejaram, encarando Elias, impotente. Ele tá cheio de ódio. Avançou até Paloma, o rosto molhado de lágrimas. Tocou o braço dela, como se tentasse aliviar o peso sobre seus ombros. Então virou para o filho, a voz suave, suplicante. Elias, disse, quase num sussurro. Tem algum jeito, qualquer jeito, de você deixar isso pra lá? Perdoar ela? Salvar seu casamento? A voz falhou, carregada de descrença e luto. Vocês são casados há mais de 20 anos. Têm uma vida, uma filha, por favor. O rosto de Elias era elegível. Encarou os olhos chorosos da mãe, os dele frios, distantes. Sem dizer nada, virou para Paloma. Jorge avançou rápido, a voz tremendo, mas firme. Elias, a criança é inocente, disse. Sei que o que ela fez foi errado, mas você é um homem bom. Sempre foi. Pense na saúde do bebê. Se Paloma passar por estresse, vai prejudicar a criança. Não é culpa dela. Elias não respondeu de imediato.
Apenas encarou Paloma, que estava congelada, olhos inchados, boca entreaberta, como se quisesse falar, mas sem força. Todos os olhos estavam nele. Então sorriu. Não um sorriso gentil, não o do homem que a cidade amava, mas o de quem queimar a ponte, destruir o caminho e salgar a terra. Cada segundo que ela tá aqui, disse, baixo, vou lembrá-la que é imunda. Paloma engasgou, os joelhos tremendo. Vou lembrá-la que destruiu mais de 2 décadas de casamento só para satisfazer o desejo torcido de um homem condenado. Aproximou-se, não para ameaçar, mas para que cada palavra acertasse. Adoraria vê-la sofrer. Inclinou a cabeça, olhos nela. E esse bebê, disse, a voz baixa, firme, não tenho simpatia, afeto, nada. O olhar endureceu. O que acontecer com ele é seu destino. Paloma caiu de joelhos, os soluços explodindo como uma enchente rompendo uma represa. Agarrou o ventre, balançando, incapaz de conter a agonia física, emocional, espiritual. Seus gritos encheram a sala, cruz, partidos. Elias não se moveu. Serviu outro copo de uísque, o tilintar do gelo alto no silêncio entre os soluços. Sentou no sofá, pernas cruzadas, o olhar frio, imperturbável. O caos ao redor era como o canto de pássaros. Do outro lado, Helena ficou paralisada perto da escada, olhando o pai. Ele a encarou e sorriu, mas sem calor. Era afiado, enrolado como uma cobra, mergulhado em veneno. Não pertencia ao pai que a cobria à noite ou consertava a corrente da bicicleta. Pertencia a outra pessoa, mais fria, mais sombria. Um arrepio a atravessou. Ela virou e subiu os degraus, sumindo no quarto, o coração batendo nos ouvidos. Jorge moveu-se rápido, indo até a filha, agora encolhida no chão. Olhou-a, os olhos pesados de desgosto e pena. Não falou de imediato, apenas se ajoelhou e a ajudou a se levantar. Vamos. Embora, disse, áspero. Graça abriu a boca para protestar, mas Jorge lançou um olhar firme, e ela recuou. Paloma não resistiu. Deixou o pai guiá-la para fora, os olhos vidrados, as pernas mal sustentando o peso. Jorge a colocou no carro, fechou a porta e entrou. A viagem foi silenciosa. Ao chegarem à casa dos Pires, Jorge não esperou Paloma falar. Assim que ela sentou no sofá, ele virou-se para ela. Você matou um homem bom, rosnou, andando de um lado ao outro. E para quê? Elias era como um filho para mim. Um marido honesto, dedicado. Paloma ficou imóvel, mãos trêmulas no colo, olhos fixos no chão. A voz de Jorge subiu, a fúria mal contida. O inferno tem um lugar especial para mulheres como você. Se possível, aborte essa criança e reze para que Elias tenha piedade. Paloma recuou. O médico já dissera que, aos 45 anos, a gravidez era arriscada. Aborto, mais ainda. Além disso, ela nunca quis abortar. Prometera a Arnaldo um filho. Jorge apontou o dedo, firme, final. Você fica aqui temporariamente, até o bebê nascer. Depois, sai. Encontra seu caminho. 3 meses depois, o tribunal em Vaxaxaxi fervilhava de tensão. A notícia se espalhara por Mirante. Elias Brandão, o herói silencioso, bombeiro voluntário, estava se divorciando. Não era um divórcio qualquer. Era a guerra. Paloma desceu do carro do pai, a barriga visível sob o vestido largo. Ergueu o queixo, apesar da vergonha que carregava. No fundo, acreditava que podia consertar, que o tribunal poderia mandar terapia, que, se Elias fosse forçado a sentar com ela, talvez lembrasse a vida que construíram. Talvez a perdoasse. Dentro, o tribunal era pequeno, mas lotado. Olhos curiosos enchiam os bancos. Paloma sentou com seu advogado, mãos protegendo a barriga. Elias entrou, impecável num terno preto, expressão ilegível, seguido por seu advogado, Ronaldo Junqueira, que chegará de helicóptero, sua fama de litigante implacável o precedendo. O juiz, um senhor de olhos gentis, abriu a sessão com um suspiro. Olhou para Paloma, depois Elias, depois o processo.
O advogado de Paloma levantou primeiro, falando com urgência. Meritíssimo, para preservar um casamento de mais de 20 anos, pedimos que o tribunal ordene terapia conjugal obrigatória antes de qualquer decreto de divórcio. Uma pausa longa. O juiz olhou para Paloma, os olhos suavizando, como se considerasse, mas Ronaldo se levantou. Meritíssimo, disse, a voz calma, autoritária. Terapia conjugal neste caso seria perda de tempo e dinheiro. O vínculo entre os dois está irremediavelmente rompido, e algumas perguntas à senhora Brandão deixarão isso claro. O juiz ergueu uma sobrancelha. Quer interrogatório agora, senhor Junqueira? Sim, meritíssimo. Breve. O juiz pausou, assentiu. Prossiga. Paloma foi ao banco de testemunhas, mãos trêmulas, mas se firmou. Ronaldo aproximou-se lentamente, o tom profissional, mas afiado. Senhora Brandão, ama seu marido? Ela respondeu sem hesitar. Sim, mais que minha vida. Ronaldo assentiu, andou alguns passos, virou-se. Mais que sua vida, repetiu. Mas não mais que a promessa que fez a ele no casamento, renunciando a todos os outros. Os lábios dela se abriram, sem som. Ronaldo prosseguiu. Diz amá-lo, mas a criança que carrega não é dele, o homem que supostamente ama mais que a vida. Apontou, calmo, mas mordaz. Você é mentirosa, senhora Brandão. Está aqui pedindo para salvar um casamento que destruiu voluntariamente. Como pode olhar este tribunal nos olhos e dizer que quer consertar uma união quando se deitou com outro? Os olhos dela se encheram de lágrimas, mas não falou. Ronaldo inclinou a cabeça. Era algum desejo secreto, senhora Brandão? Uma fantasia sexual de engravidar de um moribundo? Uma necessidade torcida de carregar o legado dele às custas da dignidade do seu marido? Objeção, gritou o advogado de Paloma, levantando. Meritíssimo, isso não é um julgamento criminal. Estamos aqui para discutir reconciliação, não humilhar a peticionária. Procedente, disse o juiz, firme. Senhor Junqueira, mantenha seus comentários relevantes. Ronaldo sorriu, quase educado. Claro, meritíssimo. Virou-se para o banco. Mas, antes de falar em salvar o casamento, talvez devêssemos perguntar por que ele chegou a precisar ser salvo. Quem o levou a esse ponto? Ronaldo avançou, o olhar fixo em Paloma. Senhora Brandão, por que dormiu com o senhor Viana? Ela se mexeu, desconfortável, os olhos piscando para Elias, que estava imóvel, a mandíbula cerrada. Então voltou a Ronaldo, a voz tremendo, mas firme. Ele me disse que queria ser pai, que não tinha muito tempo e queria que sua linhagem continuasse. Então concordei. Dormi com ele e engravidei. Um murmúrio baixo cruzou a sala. Ronaldo ergueu uma sobrancelha, os lábios curvando num esgar. Que causa nobre, senhora Brandão, disse, sarcástico. Então não traiu seu marido. Apenas concedeu o último desejo de um moribundo. Paloma ergueu os olhos, arregalados. Sim. Ronaldo avançou, a voz subindo. Transando com ele e engravidando do filho dele. O rosto dela corou uma mistura de vergonha e desespero. Ele queria um filho, disse, mais firme, a frustração aparecendo. Ele podia ter adotado quando tinha tempo, retrucou Ronaldo, a voz ecoando. Não insulte este tribunal com justificativas para a traição. Paloma baixou os olhos. Ronaldo continuou, preciso. Vamos adiante. Você engravidou. Informou seu marido antes da gravidez sobre esse plano de carregar o filho de outro? Ela hesitou. Falei do desejo do Arnaldo. Depois que engravidou, disse Ronaldo, firme. Depois? Isso não é informar. É confessar. Virou-se ao juiz por um instante, depois a Paloma. Então, não. Seu marido não sabia que você dormia com aquele homem. Você o excluiu. Quebrou seus votos. Juntou as mãos, o tom suavizando, mas cortante. Agora, uma pergunta importante, senhora Brandão. O que é um pai?
O homem que doa o esperma ou o que cria a criança? Paloma abriu a boca, sem som. Parecia perdida, afogando no silêncio do tribunal. Ronaldo não esperou. Você sabia que Arnaldo morreria. Sabia que ele nunca criaria essa criança, e ainda assim foi em frente. Então nos diga, Sra. Brandão, era seu plano desde o início prender o Sr. Brandão a criar um filho que não era dele. A voz dela falhou. Elias é um marido excelente, um pai incrível. A criança teria sorte de tê-lo. Ronaldo inclinou-se, a voz baixa, afiada. Deixe eu entender. Você queria entregar a seu marido um filho que teve com outro e esperava que ele o criasse como próprio, sem saber, sem consentir. Endireitou-se, as palavras finais claras. Quão justo é isso, considerando que ele não sabia que você dormia com outro? Pausou, então desferiu o golpe. Isso é fraude parental, Sra. Brandão. O tribunal murmurou, um desconforto atravessando os espectadores como um vento frio. As palavras de Ronaldo ecoavam, fraude parental, Sra. Brandão. Até o juiz parecia inquieto, mexendo-se na cadeira. Paloma sentava, mãos trêmulas, rosto pálido. O advogado dela levantou rápido. Objeção, meritíssimo, disse. Tentando retomar o controle. Minha cliente não quis prender ninguém. Não houve malícia. Esse casamento merece ser salvo. São mais de 2 décadas juntos. Ronaldo cortou, a voz fria, medida. Esse casamento precisava de honestidade, meritíssimo. Precisava de confiança, do que todo casamento é feito. Avançou, as palavras cortando como lâmina. Tudo o que esse casamento recebeu da Sra. Brandão foi traição e engano. Pausou, deixando as palavras assentarem. O silêncio voltou. Meritíssimo, continuou Ronaldo, o tom firme. Recomendo que esse casamento seja dissolvido. Que as partes sigam suas vidas. Forçar esses dois a continuarem juntos seria crueldade disfarçada de reconciliação. Só aprofundaria as feridas e prolongaria o sofrimento inevitável. O juiz recostou-se, perturbado. Olhou Paloma, visivelmente grávida, tremendo, olhos ocos, depois Elias, estoico, calmo. Uma longa pausa. Suspirou. Embora os argumentos sejam convincentes, a lei do Texas dá ao tribunal discrição para tentar reconciliação quando acredita que o casamento pode ser salvo. Olhou os advogados, depois o casal. Ordeno 90 dias de terapia obrigatória. Reconvocaremos após esse período. Um silêncio atônito seguiu. A mandíbula de Ronaldo tensionou. Ele virou lentamente para Elias, cuja expressão mudará. Um sorriso. Não era alegre, nem gentil. Era lento, deliberado, cruel, o sorriso de quem conseguirá o que queria, exatamente o que Ronaldo tentará evitar. Ronaldo engoliu e aproximou-se de Paloma, falando baixo, só para ela. Desculpe-me, Sra. Brandão. Queria te proteger, mas falhei. Endireitou-se. Boa sorte na terapia. Paloma não o olhou. Seus olhos ficaram nas mãos, sobre a barriga. Ronaldo voltou a Elias, que ainda sorria, saboreando a vitória não verbalizada. Ronaldo sabia desde o primeiro momento no escritório. A calma na voz de Elias ao explicar a traição, a gravidez, sem erguer a voz, sem tremer. Aquela calma o assustava, não era de um homem se segurando, mas de quem já queimara tudo dentro de si e caminhava pelas cinzas sem arrependimento. Ronaldo quisera o divórcio finalizado rápido. Frio, feito. Mas o destino tinha outros planos. A sessão de terapia ocorreu num escritório de luz suave no 2º andar de uma clínica tranquila fora de Waxaxaxi. Móveis neutros, tons suaves, almofadas macias, uma caixa de lenços na mesa entre eles. A atmosfera convidava a cura, mas o ar estava tenso. Dr. Paulo Quirino, homem de meia idade com cabelo grisalho e óculos, sentava com um bloco no colo, observando os clientes antes de falar. Bem, começou, gentil, vamos começar simples. Quero saber o que cada um espera dessas sessões. Paloma olhou para ele, mãos na curva da barriga. Quero salvar meu casamento,
disse, a voz suave, tremendo. Quero que Elias entenda que é o único homem que realmente amei. Cometi um erro emocional. Mas quero que ele veja que nunca deixei de amá-lo. Virou-se para Elias, olhos suplicantes. Quero criar essa criança juntos. Sei que não é dele por sangue, mas o último desejo de Arnaldo era ser pai, e quero que Elias me ajude a honrar isso. Construímos uma vida, uma família. Imploro por uma segunda chance. Doutor Quirino assentiu, anotando. Obrigado, Paloma. E você, Sr. Brandão? O que quer dessas sessões? Elias sorriu, não com calor. Era uma expressão lenta, deliberada, que fez até o doutor pausar. Tô aqui, disse, calmo, para dizer a Paloma como me sinto. E como me sinto sobre a criança que ela carrega. Doutor Quirino olhou entre eles, batendo a caneta no bloco. Certo. Vamos começar pela posição da Paloma. Por que acha que seu marido deveria assumir a responsabilidade de criar um filho que não é biologicamente dele? Ela hesitou, escolhendo as palavras. Porque Elias é um homem bom, decente. Foi o marido mais amoroso, o melhor pai para Helena. É tudo o que um homem deve ser. Sei que o que fiz foi errado, mas sei o coração que ele tem. Se alguém pode dar uma chance a essa criança, é ele. Elias estreitou os olhos, soltou um riso seco e balançou a cabeça. Então, com lentidão, virou para o doutor e disse, então a lição é, seja um cara legal e vira um corno conformado. Paloma recuou com a palavra. O silêncio pesou. Doutor Quirino suspirou, ajustou os óculos e virou-se para Elias. Senhor Brandão, disse, firme, mas calmo. Queria deixar sua esposa terminar, mas vejo que é hora de ouvir você. Inclinou-se, caneta pronta. Disse que tem sentimentos para compartilhar. Elias recostou-se, olhos fixos em Paloma. Eu a odeio, disse, a voz baixa, firme, crua. Não de passagem, não em silêncio. Odeio com cada fibra do que sou. Paloma recuou. Doutor Quirino ergueu os olhos do bloco, lento. Até o dia em que morrer, continuou Elias, vou carregar esse ódio. O doutor ficou quieto, então perguntou, calmo, Senhor Brandão, diz que a odeia, mas acha que segurar esse ódio ajuda algum de vocês? Especialmente com uma criança envolvida? Elias deu um sorriso amargo, não de alegria, mas de um coração tão quebrado que só sentia cacos. Essa criança, disse, nunca pedi para ela existir. É a manifestação da traição da minha esposa, a prova viva dos pecados dela. Não é só uma criança. É um lembrete sinistro. Cada respiração, cada marco, cada aniversário vai me lembrar que minha esposa me traiu, destruiu minha família e meu casamento. Conforme crescer, meu ódio por essa mulher e essa criança vai crescer. As lágrimas de Paloma eram silenciosas, escorrendo sem controle. As mãos tremiam sobre o ventre. Doutor Quirino inclinou-se, o tom calmo. Posso ouvir o quanto tá sofrendo, Senhor Brandão. Mas essa raiva, se deixar apodrecer assim, pode envenenar tudo ao seu redor. Elias ficou imóvel, depois riu, amargo. Veneno? Doutor, eu sou o veneno agora. Perdi quem era. Minha fé, minha paz, minha humanidade, tudo se foi. Virou-se lentamente para Paloma, a voz calma, quase desarmadoramente quieta. Posso fazer algumas perguntas a ela? Doutor Quirino olhou para Paloma, assentiu, cauteloso. Se for respeitoso e ajudar a processar, vá em frente. Elias virou-se para ela. Os olhos dela já úmidos, a expressão tensa. Ele era bom na cama? Você gostou? Gostou enquanto seu marido ficava em casa, deprimido, sozinho? Ele te deu prazer? Memórias para levar pro túmulo. Ela tentou falar, mas ele cortou, gentil, firme. Você não é tão burra a ponto de engravidar por um moribundo. Pode enganar o mundo, mas não a mim. Transou com ele porque quis. Sua gravidez é só uma jogada para ganhar simpatia. Ainda lembro dos olhos do Arnaldo quando falei da gravidez. Ele ficou surpreso, não confirmou.
Então, Paloma, essa mentira de que Arnaldo tinha um desejo de morte, não compro. Acho que você é mentirosa e só quis transar com um moribundo. Os lábios de Paloma tremiam. O corpo cedeu. Ela escorregou da cadeira, de joelhos, soluçando, tremendo incontrolavelmente. A voz saiu partida. Eu o amava. As palavras acertaram a sala como um tiro. Chorou mais forte, encolhendo-se no chão. Não sei quando aconteceu, mas não era só pena. Não era só bondade. Ele estava morrendo, e pensei que era minha última chance de me sentir perto dele, de segurá-lo. Não pensei no que significava. Só senti. Doutor Querino ficou imóvel, ouvindo, sem julgar. Elias se levantou, ajustando as mangas da camisa. A expressão não mudou. Sem choque, sem mais raiva, apenas uma resolução fria. Virou-se para o doutor. Essa sessão acabou. E, sem outra palavra, saiu. 2 dias após a sessão, a casa estava iluminada para o 18º aniversário de Helena, brilhando contra a escuridão de mirante. Balões e fitas enfeitavam a sala. Um bolo modesto estava na mesa da cozinha, música suave ao fundo. Por fora, parecia uma reunião familiar qualquer. Por dentro, todos pisavam em ovos. Graça sentava no sofá, segurando uma sacola de presente. Jorge, sombrio, estava na cozinha, braços cruzados. Paloma ficava ao fundo, ansiosa, falando pouco desde que chegará. Elias, frio e calmo, movia-se pela casa como quem cumpre um dever, sorrindo o suficiente, falando o necessário. Ele organizara tudo, decorara com balões. Todos leram sua mensagem. Tem um anúncio. Venham pro aniversário de Helena. Até Paloma fora convidada. A esperança pairava, frágil. Graça acreditava que ele podia estar no caminho do perdão. Jorge rezava para o pior ter passado. Até Paloma, que não ousava sonhar, sentia um fio de possibilidade. Mas Elias não dizia nada. Apenas servia drinks, observando a noite como um show que já vira. Quando o bolo saiu, todos se reuniram à mesa, e Elias avançou. Vai, querida, disse a Helena, a voz uniforme. Faz seu pedido. Helena, radiante, fechou os olhos, soprou as velas. Todos aplaudiram. Graça inclinou-se, sorrindo. O que pediu, querida? Helena corou, olhou o pai. Desejei que nossa família pudesse estar junta de novo, que você e a mãe encontrassem um caminho de volta. A expressão de Elias não mudou. Assentiu e foi à cozinha. Serviu-se de um uísque puro, o copo tilintando na bancada. Voltou, sentou à cabeceira e encarou a filha. Bem-vinda à vida adulta, Helena, disse, erguendo o copo. Não é tão doce quanto o bolo. Todos silenciaram. O sorriso sumiu do rosto de Helena. Veja, continuou Elias, girando o copo. Este é um mundo onde desejos não significam nada. O que você espera é inútil. O que quer, irrelevante. Este mundo só responde a ações. Pousou o copo com um baque. Boas ações trazem bons resultados. Escolhas ruins, olhou para Paloma, consequências ruins. A voz de Helena tremia. Pai, só estava dizendo que significaria tudo para mim se pudéssemos estar juntos de novo. Elias sorriu, vazio, venenoso. E é aí que você não entende, disse. Eu e sua mãe acabamos. Não tem conserto. Não tem volta. Não tem família como você lembra. Isso morreu no momento em que ela abriu as pernas para aquele verme apodrecendo. Paloma desviou o olhar, tentando não chorar. Graça cobriu a boca. Jorge cerrou a mandíbula. Elias virou para Helena, a voz baixa, calma, arrepiante. Hoje é sobre você. Apontou para o andar de cima. Vai fazer suas malas. Helena piscou. O quê? Ouviu, disse Elias. Arruma suas coisas. Ela o encarou, atônita. Por quê? O que tá dizendo? Elias recuou, terminou o uísque e falou claro.
sai da minha casa. Helena ficou imóvel, a boca entreaberta, sem palavras. Os olhos piscaram do pai para a mãe, para a avó, buscando alguém que tornasse isso irreal. Mas Elias não terminara. Não fique tão chocada, querida filha, disse, avançando, a voz afiada. Você sabia. Sabia o que ela fez. Sabia que ela me traiu e não disse nada. Isso te faz cúmplice. Helena balançou a cabeça, lágrimas brotando. Pai, eu não escolhi. Escolheu, cortou ele. Escolheu protegê-la. Me deixou no escuro como um idiota. Escolheu um lado. E escolheu errado. Paloma engasgou baixo, mão na boca. Graça parecia sem ar. E seu fundo de faculdade, continuou Elias, frio, medido. Sumiu, liquidado. Meu advogado cuidou disso na última semana. Tá na conta dele agora. As mãos de Helena tremiam. O quê? Sussurrou. Você, do que tá falando? Ouviu, disse ele. Boa sorte conseguindo emprego, apartamento. Isso é ser adulto, querida. Vem com responsabilidades. Bateu no próprio peito. A maior é com você mesma. Esqueci isso uma vez. Paguei o preço. Encarou-a, sem veneno, só um vazio profundo. Aprenda comigo. Não cometa o mesmo erro. Uma pausa pesada. Essa é minha última lição para você. Olhou a mesa, recuou. A festa acabou. O ar estava denso, como respirar fumaça. Graça avançou, o rosto vermelho de raiva. Sem dizer nada, ergueu a mão e estapeou Elias. O som ecoou. Você tá sem coração, disse, dentes cerrados. Um monstro. Elias não se moveu. Virou a cabeça lentamente e sorriu. Não para Graça, mas para Paloma. Um sorriso cruel, sabedor. Paloma baixou os olhos, tremendo. Jorge, ainda calado, abaixou a cabeça e virou-se para a filha. A voz era cansada, plana. Sobe. Arruma suas coisas. Você vem para casa. Paloma assentiu sem palavras e foi às escadas. Graça virou para Helena, tocando seu ombro. Vem, querida. Fica comigo. Helena não falou. Caminhou, olhos vazios, guiada pela avó. Ninguém olhou para trás. Ninguém se despediu. Saíram em silêncio. A segunda sessão de terapia foi marcada para uma quinta chuvosa. O relógio passou do horário, mas só uma cadeira estava ocupada. Elias sentava diante de Dr. Paulo Quirino, pernas cruzadas, mãos no colo, um sorriso lento no rosto, como quem vencera uma guerra. Ela não vem, disse, olhando o relógio. Acho que isso diz tudo o que precisa saber. Dr. Quirino assentiu, anotando algo. Às vezes, as pessoas precisam de mais tempo. Elias riu. Tempo? Ela teve 22 anos. O silêncio pesava. Ainda acha que fiz errado, continuou Elias, inclinando a cabeça. Acha que fui longe demais ao me livrar daquela desgraçada. Dr. Quirino manteve a expressão neutra. Divórcio. Você tá certo, Elias. Ninguém questiona isso. Me preocupo com o ódio. Você carrega demais. Esse peso não envenena só a mente. Vai corroer sua saúde. Elias inclinou-se, o sorriso fixo. Não tá preso no meu coração, disse, baixo. Faço questão de compartilhar com todos ao redor. Dr. Quirino recuou, inquietação nos olhos. Fechou o caderno, pousou a caneta. Elias, acho que terminamos aqui. Levantou-se, composto, mas perturbado. Naquela noite, enviou o relatório ao tribunal. Este casamento está além da reconciliação. Não há remorso, só amargura. Há ódio demais para superar. O juiz recebeu o relatório, leu e, com pouca deliberação, aprovou o decreto de divórcio. Paloma não apareceu no tribunal. Não contestou. Não mandou o advogado. Apenas sumiu legalmente.
Ainda recebeu metade das economias de Elias, metade do 401k. Era a lei. Elias não discutiu. Assinou os papéis com uma única canetada. Estava mais que feliz em deixar ir. Os degraus do tribunal estavam quietos quando Elias e Ronaldo saíram. O vento era suave, o ar estranhamente parado. Não falaram de início, apenas caminharam até um banco sob um carvalho moribundo. As folhas secas chacoalhavam, imitando o silêncio entre eles. Elias sentou com um suspiro. Mãos nos joelhos. Acho que é isso, então, disse. Você vai salvar outro marido. Eu vivo o que sobrou dessa vida. Ronaldo riu, seco. Vou onde a dor tá. Trabalho não falta. Ficaram mais 1 minuto. Então se levantaram. Ronaldo estendeu a mão. Elias a apertou. Se cuida, senhor Brandão, disse Ronaldo, virando-se. Elias assentiu, virou-se também, começou a andar. Mas Ronaldo parou. Senhor Brandão, chamou. Elias virou. Sim. Posso pedir um favor? Elias sorriu, leve. Claro. Ronaldo pareceu pensativo, quase incerto. Não agora. Volto. Falo em detalhes. Elias assentiu. Estarei aqui. Seguiram caminhos opostos. Meses passaram. A primavera derreteu no verão. O divórcio estava feito. A casa, quieta. Então veio a ligação. Graça, com voz cansada, mais velha que Elias lembrava. Ela deu à luz, disse, suave. Elias não respondeu. É um menino. Silêncio na linha. Tá numa incubadora, continuou. O parto foi difícil. Paloma não tá bem. Elias não disse nada. Graça engoliu. Quando ia falar de novo, clique. Ele desligara. No hospital, médicos cercavam Paloma com preocupação clínica. Seu corpo, enfraquecido por estresse, traição, colapso emocional, não resistia. O bebê, pequeno e frágil, lutava numa caixa de vidro, fios no peito, tubos nos pulmões. 2 dias depois, médicos a abordaram com rostos sérios. Seu filho, disse um, gentil, tem um defeito cardíaco congênito. É genético. O coração é fraco. Paloma fechou os olhos. Uma lágrima rolou. Não perguntou de quem era o gênio ou a culpa. Apenas assentiu, débil. No 5º dia, os monitores pararam. A criança partiu sem som. Contaram a Paloma com cuidado. Ela não gritou. Não se moveu. Seus olhos fixaram o teto. Horas depois, seus sinais vitais caíram. O pulso enfraqueceu. O médico viu os sinais. Carrinho de choque, gritou. O coração dela. Mas já estava partindo. Chamaram de cardiomiopatia de Takotsubo, síndrome do coração partido. Paloma Brandão morreu 7 dias após seu filho, sem família, sem perdão, sem ouvir a voz de Elias novamente. Helena carregava o mesmo ódio que outrora enchera o coração do pai, mas não voltado ao mundo, nem à mãe. Era só contra Elias. Nunca esquecera aquela noite, seu 18º aniversário, quando ele destruíra toda ilusão de amor, família ou decência humana. Ele a humilhara, a renegara, quando ela só pedirá paz. Numa manhã, partiu. Sem carta, sem ligação, sem endereço. Pegou uma bolsa, tomou um ônibus e sumiu. Alguns diziam Dallas, outros Houston, mas ninguém soube ao certo. Graça tentou. Ligou para Elias na noite seguinte, a voz tremendo. Ela se foi, Elias. Sua filha se foi. Silêncio na linha. Graça esperava algo. Elias não disse nada. Clique, desligou. Depois disso, Graça parou de ligar. A vida seguiu, mas não de verdade. A casa virou quieta, não pacífica, sem vida. Elias mal saía. Não aceitava novos trabalhos, não visitava a estação de bombeiros, não atendia chamados voluntários.
Vizinhos notavam, mas ninguém dizia nada. O homem que salvava vidas agora não falava com ninguém. Então veio aquela noite. Um vento frio batia nas janelas. O mundo lá fora estava parado, a garrafa de uísque ao lado quase vazia. Uma mão segurava o copo, a outra, um revólver pequeno. Elias sentava sozinho na sala, a única luz vindo de um abajur torto. Na parede, a única foto restante: Paloma, Helena, ele. Ergueu a arma lentamente. Não para si. Ainda não. Dengue. A bala estilhaçou a moldura, cortando o rosto de Paloma. Pousou o copo, levou o revólver à têmpora. Então a campainha tocou. Ele segurou a posição por um momento, mãos firmes, depois baixou a arma. Tomou um gole longo de uísque, esvaziando o copo. Olhou a arma. Logo te esvazio, murmurou, a voz plana como concreto. Levantou-se e foi à porta. Ao abrir, Ronaldo Junqueira estava lá, de casaco preto, sorrindo como quem sabe que o tempo importa. Acho que cheguei na hora, disse, o tom calmo, treinado. Elias o encarou, olhos ocos, mandíbula tensa. Então, pela primeira vez em semanas, a boca curvou levemente. Chegou cedo. Ronaldo entrou, parou. Seus olhos caíram na foto estilhaçada no chão, o rosto de Paloma partido. Inspirou fundo, sentindo o cheiro acre de pólvora. Virou-se rápido para Elias, a voz baixa, urgente. Droga, você estava certo, murmurou. Cheguei cedo, e fico feliz por isso. Elias deu um sorriso cansado, oco, mas honesto. Sem perguntar, Ronaldo tirou o casaco, jogou-o numa cadeira. Preciso de um uísque, disse. Mas você vai pegar uma água com limão, sentar, calar a boca e me ouvir bem. Elias ergueu uma sobrancelha, sem desafio, só um leve aceno. Minutos depois, Ronaldo segurava um copo, o gelo tilintando. Elias voltou com uma água com limão, e os dois foram à varanda dos fundos. O quintal estava silencioso sob o céu noturno. Grilos cantavam ao longe. Sentaram em extremidades opostas de um banco de madeira que Elias construíra anos antes. Por quase uma hora, falaram. Sem gritos, sem choro, só dois homens, um quebrado, outro tentando remendar algo. Ronaldo expôs tudo, algo grande, que precisava de alguém como Elias, alguém sem nada a perder, mas talvez com algo a reconquistar. Quando terminou, Elias encarou a linha escura das árvores. Não falou de imediato, mas quando fez, a voz era firme. Tá bem. Levantaram-se. Ronaldo estendeu a mão. Elias a apertou, firme, final. Ronaldo foi esperar no carro. O ar estava fresco. Minutos depois, Elias saiu com uma bolsa pequena no ombro. Olhou a casa, janelas quebradas, luz da varanda morta, moldura da porta rachada. Não era mais lar, só um túmulo do que fora. Virou-se para Ronaldo, assentiu e foi ao carro. A viagem ao aeródromo mais próximo foi silenciosa. A lua estava baixa quando chegaram. As hélices do helicóptero alugado por Ronaldo já giravam, um zumbido mecânico suave. Sem palavras, embarcaram. 3 horas depois, na casa de Ronaldo, o ar era mais leve, menos pesado que o silêncio da casa de Elias. Entraram juntos, Ronaldo abrindo a porta com um grunhido familiar, levando Elias a um quarto modesto. No centro, numa cama simples, estava Jairo. O menino de 10 anos não se moveu quando entraram, pálido, olhos muito cautelosos para alguém tão jovem. Ronaldo aproximou-se da cama, sorrindo suave. Jairo, disse, gentil, trouxe alguém para você conhecer. Jairo não piscou. Elias avançou lentamente, sem pressa, sem alegria forçada. Ajoelhou-se ao lado da cama, cotovelos nos joelhos, e encarou o garoto. Ei, pequeno, disse, a voz rouca, mas quente. Já ouviu falar de um programa chamado 2 Homens e Meio? Jairo virou a cabeça levemente, ouvindo. Bem, continuou Elias, aqui estamos, 2 idiotas adultos e você. Parece que temos nossa própria versão.
Os olhos de Jairo fitaram por um segundo, depois voltaram à parede. Ronaldo suspirou baixo e saiu, deixando-os no silêncio irresoluto. Minutos depois, Elias o encontrou na cozinha. Pegou uma garrafa d'água na geladeira, desenroscou a tampa, tomou um gole longo e sentou à mesa de madeira. Ele te odeia, disse, seco. Ronaldo não pareceu ofendido, apenas assentiu, os ombros caídos com o peso de 2 anos de fracasso. O mesmo ódio que você tinha pela sua esposa, disse, baixo. Elias riu, não cortante, mas algo mais humano que qualquer coisa em meses. É, disse, balançando a cabeça. Exatamente o mesmo. Ronaldo recostou-se. Tentei tudo, cara. Não consigo chegar até ele. Elias olhou o teto, exalou, voltou o olhar. Você fez certo, disse. Nós dois, eu e o garoto, temos algo em comum. Ronaldo lançou um olhar cético. É? O quê? Elias sorriu, não frio, mas triste, quase pacífico. Estamos cheios de ódio, disse. Acho que isso nos dá um lugar para começar. Ronaldo ficou quieto, então a boca curvou levemente. Espero que esteja certo. Uma pausa longa, confortável, real. Ronaldo virou para a janela da cozinha. Lá fora, na luz da manhã, uma borboleta dançava no jardim, flutuando suavemente ao sol.